Olá, pessoal. Que a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Uma reflexão da palavra de Deus aqui, rapidamente para nós aqui, sobre a lealdade de um servo. A Bíblia fala para nós, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16, que Deus manda o profeta Elias ungir Jeú para comandar o povo de Israel. Mas o profeta não vai, não sabemos as razões. Ele dá ordem para o profeta Eliseu ir ungir Jeú. O profeta Eliseu também não vai. Mas o profeta Eliseu envia um profeta anônimo para chegar lá na casa de Jeú, ungir ele, falar as palavras que o Senhor mandara e voltar correndo sem explicação. Ou seja, ungir Jeú em segredo. Deus tem suas formas, Deus tem suas maneiras, Deus tem suas formas de trabalhar, suas estratégias de trabalhar. Então o profeta anônimo, ele vai lá e entrega a mensagem que o profeta Eliseu ordenara da parte do Senhor e ungiu Jeú como rei de Israel. E a mensagem que foi entregue para Jeú não era uma mensagem simples, não era uma mensagem fácil, não era uma mensagem doce. A mensagem que o profeta anônimo entregou para Jeú foi: você vai ter que destruir a casa de Acabe. Primeira mensagem que o profeta anônimo entregou para Jeú: você vai ter que destruir a casa de Acabe, você vai ter que abolir a prática da prostituição e da feitiçaria imposto por Jezabel, e você também vai ter que erradicar a idolatria a Baal. Dura tarefa, forte tarefa, uma tarefa dificílima, mas Deus seria com Jeú. E a Bíblia nos informa que ele obedeceu. Foi até lá, no lugar determinado, entregou a mensagem, ungiu Jeú, fechou a porta e foi embora. E Jeú então recebeu a unção do Espírito Santo, a graça, a autoridade para fazer o que Deus havia determinado. Eu trago para mim e para você, obreiro, irmão, irmã, jovem, que tem um chamado. Às vezes Deus nos dará mensagens duras, responsabilidades grandes, que aos nossos olhos nos sentiremos incapazes. Mas se Deus ordenou, mandou, nos deu autoridade e unção, Ele será conosco e a vitória será certa. Então não tema em fazer aquilo que Deus te mandou fazer. E às vezes o que Deus nos manda fazer, os homens não entenderão. E às vezes os amigos não entenderão. As lideranças às vezes não entenderão. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens nesse sentido. Foi o que Pedro falou lá diante do Sinédrio, quando apanharam e foram soltos. Importa obedecer a Deus do que aos homens, no tocante a fazer aquilo que Deus manda, ordena, a executar. Então, esse Jeú não foi frouxo, não foi covarde, não foi desleal à mensagem que Deus lhe dera pelo profeta anônimo, por meio do profeta Eliseu. Então, meu irmão, eu aprendo aqui algumas coisas. Por ser leal e fiel àquilo que Deus manda e ordena, nós pagaremos um alto preço. Às vezes nós vamos chorar sozinhos, às vezes vamos gemer sozinhos,
às vezes vamos ser mal entendidos, mal compreendidos e até perseguidos por executar algo que Deus nos deu ordem para fazer. Foi o caso de Jeú. Ele pagou um alto preço, mas executou o que estava ordenado para executar. Jorão, que era então o líder, então Acasias, ele foi até eles e eles deram linha, tentaram enfrentar, resistir o que Deus ordenara, mas foram mortos pelo juízo de Deus por meio de Jeú e os seus homens. Nunca foi fácil fazer a vontade de Deus. Nunca será fácil fazer a vontade de Deus. Porque tem que confrontar os homens, tem que confrontar algumas áreas que estão acomodados. Quando Jesus nasceu, o sistema estava todo corrompido por Anás e Caifás. Isso é bíblico, está na Bíblia. Deus precisou quebrar o sistema ali de Anás e Caifás para que Jesus fosse de fato morto e ressuscitado para se cumprir a palavra de Deus. Meu irmão, Jeú não foi infiel. Jeú não foi enganador nem traidor da mensagem divina, não foi mentiroso. Jeú não trabalhou pensando em si próprio, mas ele obedeceu a Deus até as últimas consequências. O apóstolo Paulo sofreu dificuldades terríveis no seu ministério. E uma das últimas e grandes lutas e angústias do seu ministério por pregar a verdade, falar a verdade, anunciar a verdade, confrontar o povo da sua época acerca da verdade, confrontar os comandantes, os governadores da sua época, por causa do evangelho, por causa de enfrentar e confrontar os judaizantes. O que Paulo sofreu numa das maiores lutas do seu ministério, a solidão, sentiu só, se sentiu vazio, só, numa masmorra preso em Roma. Ele diz na palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9, do versículo 9 ao 11, 14, ele diz que todos o abandonaram. E agora ele estava sozinho. Paulo não pecou, não adulterou, Paulo não fez coisa errada, não dividiu a igreja. Ele simplesmente estava obedecendo a Deus, anunciando as verdades do seu reino em Roma, porque quem o mandou para Roma foi o próprio Jesus. Mas Paulo agora estava abandonado, sozinho, numa tristeza terrível, preso numa masmorra, numa prisão romana, sozinho. Ele diz que Tito foi para um lugar, o outro foi para outro lugar, Alexandre o Latrueiro fez grandes males a ele. Então, nos momentos mais difíceis no nosso ministério, às vezes os amigos se afastam. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com o Senhor Jesus no Getsemane, no jardim do Getsemane, quando ele voltava da oração mais importante e profunda da sua vida, porque estava angustiado até a morte. Quando ele vai lá, ora uma hora, volta, os discípulos estavam dormindo, nem aí pelo sentimento e o sofrimento dele. Então Paulo passou por isso, Jesus Cristo passou por isso, e todos os servos de Deus. Paulo chega a dizer em 1 Timóteo 1,12, todos que quiserem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, em algum momento da nossa caminhada, poderemos nos sentir sozinhos, onde todos se afastam e nós nos sentimos sozinhos, como Paulo, como o Senhor Jesus e como tantos outros. Paulo chega a reclamar, ele chega a reclamar em 2 Timóteo, capítulo 4, e o versículo de número 14, 17, 11, ele chega a reclamar:
Só Lucas está comigo. Só Lucas está comigo, mais ninguém. Todo mundo me abandonou. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11, ele faz essa expressão. Só Lucas está comigo. O resto, todo mundo sumiu, todo mundo me abandonou. Mas bendito seja Deus. Aí ele vem e diz assim, depois Paulo disse, diz a Bíblia, segundo Timóteo 4,17, o versículo 11, todos me abandonaram, todos me deixou, estou me sentindo só Lucas está comigo. Mas segundo Timóteo 4,17, ele diz, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu diante de todas as lutas, acusações, dificuldades e tribulações. Terminando essa palavra, todo mundo pode te deixar, te abandonar, esquecer de você, esquecer do seu trabalho. Você pode estar se sentindo sozinho, vazio e sem valor. Mas, segundo Timóteo 4,17, Paulo diz, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. O Senhor te assiste e vai te fortalecer. Jó também se sentiu assim. Quando perdeu tudo, todo mundo foi embora, os amigos o acusavam e ele sentia a dor da morte com chagas mortais. Sozinho, mas da fraqueza tiraram força, diz o livro de Hebreus. Diz a Bíblia que os heróis do Senhor da fraqueza tiraram força. E quando Satanás talvez achou que Jó ia blasfemar, pecar, abandonar Deus, ele diz lá em Jó 19:25, o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra e julgará minha causa e me ajudará. Talvez Jó disse, Satanás, meus amigos me abandonaram, Satanás, eu sofri terrivelmente, perdi tudo, meus camelos, meus jumentos, meus patrimônios, perdi o mais precioso, meus filhos, mas o meu Redentor está vivo e por fim se levantará. Meu irmão, minha irmã, obreiro, quem ouvir essa pequena reflexão, levante sua cabeça, porque o seu Redentor, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, está vivo e está num trono, governando o céu, a terra, debaixo da terra, e onde existir vida ou não, ele está governando. O seu Redentor vive. Amém? Deus te abençoe.